isso aí. Agora nós vamos, como o próprio Howard Becker fala para nós, estereotizando, né? Então vamos falar da questão dos estereótipos, né? E a maneira como nós traduzimos em desvios também essa nossa forma de criar os estereótipos. Então, sou normal porque sigo o que é previsto em expectativas particulares, né? Para o diferente, eu produzo nomes para classificar. Então a gente fala aleijado, careca, o retardado, bastardo, né? E aí a gente generaliza as deficiências. Então, quem, por exemplo, tem a síndrome de Down, não consegue, por exemplo, escolher o que gosta, não consegue trabalhar, não consegue estudar, ou o cego não ouve, então nós generalizamos essas deficiências. E quando nós generalizamos as deficiências, naturalmente nós vamos excluir as possibilidades que essas pessoas têm, que elas possuem. Então, o fato de ser cego não tira dela totalmente as outras habilidades, não anula as possibilidades que a pessoa possui, né? E isso é muito sério e é uma das provocações que Howard Becker traz para nós dentro de um dos capítulos do seu livro, né? Para fazer a gente refletir sobre essa questão de como os estereótipos generalizam e marcam, definem e traduzem alguém como se ela fosse, essas pessoas fossem totalmente nulas, né? Do ponto de vista da convivência, do ponto de vista de outras habilidades que todos nós possuímos, né? O fato de eu ter uma deficiência de cabelo não tira de mim outras possibilidades, não tira de mim outros acertos, não tiram de mim infinitas outras habilidades que eu possuo. Eu tenho uma deficiência de cabelo. Eu posso ter uma deficiência visual e, portanto, eu uso óculos, lente, como é também o meu caso. Mas isso não me anula para outras questões importantes, não é? Então, isso é uma provocação que o Howard Becker traz para nós num dos capítulos, né, do livro. Então, as consequências desse estigma no estigmatizado. Então, quando nós estigmatizamos alguém, ou estigmatizado, a pessoa estigmatizada, ela vai ter a diminuição da perspectiva de vida. É um dos primeiros grandes e graves reflexos, né? Então, a pessoa tem uma descrença de si mesma, ela vai desenvolver vários complexos e, inclusive, os possíveis sentimentos de inferioridade, ela reduz ali a sua autoestima, há uma diminuição da perspectiva de vida dessa pessoa, essa pessoa fica mais infeliz, ela perde a vontade de conviver com outras pessoas, ela vai perder, vai ser inibida nas possibilidades outras que ela tem de acertar, de viver, de cantar, de dançar, de ter outras produtividades, né? Então é muito importante a gente observar para a maneira violenta como a pessoa estigmatizada recebe esses estigmas, recebe as imputações, né, que os considerados normais generalizam e apontam para os estigmatizados, né? Então, isso é uma coisa que nós, enquanto sociedade, precisamos rever e é um dos temas que a sociologia provoca muito reflexões críticas na nossa sociedade para que a gente possa acertar, para que a gente possa rever, para que a gente possa apresentar propostas claras de intervenção e, quiçá, resolver esse grave problema das estigmatizações que a gente carrega há séculos ainda na nossa sociedade, né? Então é muito importante nós observarmos essas questões. Então, cria-se o certo, né? Quem não é certo representa então um erro, um perigo, né? É por isso que a gente precisa cuidar dessas generalizações. Então, alguém ou um grupo dominante, por alguma razão, seja porque são mais fortes, seja porque são maioria, seja porque ideologicamente, seja porque tem mais poder econômico, alguém definiu o que é certo, alguém definiu o que é normal, esse grupo definiu o que é ser aceito, esse alguém definiu o padrão que todos nós devemos seguir, e automaticamente todos aqueles que não se adequam a esse padrão são excluídos, sofrem com os estigmas e, consequentemente, vão provocar e vão sofrer diuturnamente anulações diárias das suas vidas,
das suas perspectivas, da sua interesse, dos seus sonhos e da sua própria humanidade. Então, os exemplos, né, que nós podemos refletir a partir dessa análise. O ateu, por exemplo, o fato de ser ateu, a gente já generaliza então que seria uma pessoa ruim. O crente já seria uma pessoa boa, né? O musculoso seria bonito, né? O gordo a gente já associa com que é feio. Então, são generalizações assim, são estigmas criados por essa sociedade assim, que vai gerando transtornos, que vai gerando sofrimentos, que vai gerando incongruências sociais, que chega num dado momento, nós criamos um exército de pessoas excluídas, de pessoas tristes, de pessoas com as suas autoestimas baixas, de pessoas que se anulam, de pessoas que perdem a possibilidade, né, da sua própria existência. E isso vai gerando transtornos graves para a nossa sociedade, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista da convivência, do ponto de vista social. Então, é um tema importante que o Howard Becker traz para nós, é uma reflexão grave. Quanto antes a gente cuidar da nossa maneira de lidar com esse tema, tanto antes nós também vamos ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais realizada, pessoas que se sentem mais participantes da vida social, pessoas mais incluídas e pessoas também que se sentem bem, né? Apesar das suas diferenças, nós precisamos compreender que as diferenças são salutares, as diferenças trabalham na linha da diversidade, elas completam, elas complementam, elas traduzem resultados, elas fazem a gente crescer, amadurecer, evoluir, né, e traduzir novas formas culturais de expressão. Então, são as diferenças, né, e as diversidades são sempre muito positivas e nós precisamos cuidar, né, dessa forma válida de convivência e acabar, né, com os estereótipos e a maneira como os estigmatizados sofrem com essas imputações danosas, violentas que a sociedade acaba criando, né? Então nós temos aqui imagens, né, que vai mostrar o bonito e o feio, aquilo que é o padrão de aparência, o modelo de beleza, como eu já disse no início da nossa aula, que vai traduzir ali o modelo de tanquinho, de bumbum, de seios, de rosto, de cabelo, de aparência, né? E a maneira como essa sociedade capitalista criou esses modelos, e aqueles ou aquelas que não se enquadram nesses modelos por uma questão até fenotípica, né? Elas acabam se sentindo mal, preteridas, excluídas e diminuídas e, consequentemente, ficam fora dessa convivência e da aceitação social. Então, isso é uma questão grave que a sociologia propõe para nós revisões. Outra imagem, né, que traduz para nós a ideia, né, do corpo magro e do corpo que a gente considera gordo, obeso, obesa, né? E a maneira como a gente avalia essa beleza e a maneira como a gente julga, rotula e cria ali os estigmas, né, relacionados com essas aparências, né, com o perfil da aparência, principalmente traduzido pela sociedade capitalista que criou um modelo de beleza exatamente porque é um modelo também de consumo, né? E isso é muito grave, a gente precisa cuidar para que isso não avance da maneira como tem avançado a ponto de gerar o exército de sofridos, né, de estigmatizados, de inferiorizados, de pessoas tristes, de pessoas que se negam a conviver, exatamente por conta desses estigmas que são criados e que são constantemente veiculados em propagandas, em imagens, em outdoors, em postagens, né, nas redes sociais, e a nossa própria maneira, né, nossa própria maneira de olhar. Nós também rotulamos, nós também olhamos, nós também condenamos pelo nosso próprio olhar, né? E isso é uma reflexão muito séria e que a sociologia está propondo que a gente pise no freio, reflita sobre essas questões para que a gente possa avançar diferente e possa gradativamente apresentar propostas de solução para esses graves problemas e para todas essas intolerâncias que brotam a partir desses modelos
criados e que a gente vem perpetrando, né? Que a gente vem reconstruindo, que a gente vem remodelando, que a gente vem reforçando gradativamente no nosso dia a dia e hoje, principalmente, usando as redes sociais, né? Então, nós temos aqui, ele é diferente, né? Ele é diferente, quer dizer, então você vê as aparências, você conjuga essas aparências com a questão da etnia, da cultura, do comportamento cultural, né? Então, nós padronizamos a imagem, nós padronizamos o que é correto para viver junto ou para conviver, né, com os meus. E daí a gente entra no tema que nós também recentemente estudamos, que é o do etnocentrismo, que é quando a gente julga a outra cultura tomando a nossa por referência. Então, todas as vezes que a gente julga, que a gente avalia as outras culturas baseando na nossa cultura, é etnocentro, isso é etnocentrismo, isso reforça estereótipos, violência, intolerância e é responsável por boa parte dos conflitos, inclusive bélicos, armados que a gente tem atualmente no mundo, né? Então, é uma questão grave que nós precisamos rever, né? Aqui nós temos a religião define caráter, né? E a proposta da discussão é o Chaplin, né, que não acreditava em Deus e dizia em vários comentários, mas no entanto tinha infinitas ações humanitárias, né? Enquanto que o Hitler era um devoto, falava em nome de Deus, inclusive usava o nome de Deus para dizer que tinha que eliminar todos os judeus da face da terra, usando o nome de Deus. Então, quer dizer, acreditava em Deus, defendia esse modelo de religiosidade, usava a religião e o próprio Deus para dizer que tinha que eliminar, né, a subraça, eliminar o judeu, eliminar o cigano, eliminar aqueles que de alguma maneira pudesse interferir na raça pura ariana, que era um dos grandes preceitos construídos pelo nazismo. Então, olha aí, mais uma reflexão importante que nós precisamos fazer. O fato de não acreditar em Deus torna alguém impuro, torna alguém inválida, torna alguém sem caráter, tira dela as possibilidades infinitas que ela tem de acerto, como o próprio Charles Chaplin tinha, né? Extremamente humano, extremamente solidário, que desenvolvia vários trabalhos ligados às questões humanitárias, e do outro lado, a imagem do próprio Hitler, que cria, né, um regime nazista extremamente violento, sanguinário, um dos mais brutais que a humanidade já viu até então, e fazia tudo isso usando o nome de Deus, né? Então são reflexões também que nós precisamos refletir sobre elas, né? A roupa, por exemplo, né, vai definir quem você é. Então nós temos aqui homens vestidos, né, com roupas femininas em geral, e a gente vai refletir sobre isso. Define quem é, tira dela o caráter, tira dela a honestidade, tira dela os seus valores, define se de fato alguém é homossexual ou não. Quer dizer, são questões que a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre elas, né? A roupa não pode ser um elemento de definição. A roupa não pode ser algo que a gente vai associar com caráter, vai associar com um perfil, né, identitário de alguém. Então a gente tem que tomar mais cuidado também com essas afirmações, e a proposta da imagem aqui faz com que a gente reflita exatamente sobre isso. A roupa não pode ser um definidor de quem nós somos, um definidor das nossas essências, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente constrói, e principalmente do ser humano que cada um de nós somos, né? Então isso é importante refletir sobre isso, né, pessoal? E como ser então um outsider, para a gente ir caminhando para o final da discussão do livro do Becker, né, do Howard Becker. Então, como que a gente como que nós nos tornamos um outsiders, né? O grupo cria regras e define o que é certo, o que é errado. Alguém, né, de quem não se espera viver de acordo com essas regras passa a ser um outsider. Então, um tatuado numa sociedade em que a tatuagem era uma pecha de marginalização, opa, era um outsider. Alguém que pintou o cabelo de uma cor diferente numa sociedade em que não vê isso com bons olhos, passa a ser um outsider. A mulher que usava roupa curta numa sociedade bem mais conservadora, eram outsiders, né?
alguém que tinha uma opinião política, uma opinião ideológica diferente de uma maioria, principalmente em períodos mais conservadores e autoritários, opa, era e é ainda um outsiders, né? E a gente vê que esses exemplos, gente, estão ainda presentes, né? O homossexual é um outsider, né? O índio é um outsider. Então, dependendo da maneira como a gente fala, da maneira como a gente age, da maneira como a gente veste, as palavras ou as reflexões que a gente propõe já é motivo para alguém sair por aí querendo nos combater, né? Eu dizia isso para vocês na nossa aula anterior, o quanto é difícil trabalhar alguns temas enquanto professor de sociologia, porque logo logo você vai ter alguém que quer tirar o meu direito de falar da minha ciência porque julga que o que eu estou dizendo não está de acordo com o que ela acredita que é certo, né? E isso a gente tem constantemente. Então são realidades muito difíceis, são realidades muito tristes, porque a própria ciência com a qual a gente estuda e pesquisa ela há mais de 20 anos, como é meu caso, eu tenho várias vezes problemas em passar minha ciência porque eu vou encontrar pessoas que têm uma visão pessoal distorcida a respeito desse tema e que acha que eu não posso dar minha aula e que acha que esse tema não pode ser discutido cientificamente por alguém que estuda esse tema há mais de 20 anos, como é o meu caso. Então, eu passo a ser um outsider a partir do momento que eu falo de temas que incomodam um grupo, que incomoda alguns ou que incomoda alguém. E esse alguém se sente no direito de me calar, porque ele não concorda com a minha ciência e com aquilo que está nos ornogramas, que está nos programas, que está na matriz que cai no Enem, a matriz da base curricular brasileira, e ainda assim eu não posso falar sobre ela, porque alguém acha que o meu tema não é aquilo que ela concorda e, portanto, ela quer me calar. Ela quer tirar o meu direito de trabalhar a minha ciência. Isso acontece, vez ou outra, né? Isso acontece. Exatamente. Por quê? Porque nesse caso eu passo também a ser um outsider. Por quê? Porque eu fujo à regra padrão considerada por essa pessoa ou por alguns dentro da sociedade que aquele é o correto e que eu não poderia falar diferente daquilo que eles vêm acreditando e defendendo. Mesmo que às vezes o que eles defendem não seja correto, não seja humano e não seja científico, né? E isso a gente encontra na nossa sociedade, né? E é por isso que as intolerâncias acontecem. É por isso que as violências também acontecem, as perseguições acontecem, inclusive usando, infelizmente, as redes sociais, né? Então, são reflexões graves que o Howard Becker, no livro Outsider, traz para nós. Então, existem outros outsiders, gente? Opa, já até dei alguns outros exemplos, né? A pessoa que tem uma opinião diferente, né, da certa, ela pode não aceitar a regra pela qual está sendo julgada, mas para ela, né, aqueles que a julgam são os outsiders, né? O que mais? Quais outras reflexões? Olha, só quem transgride leis é um outsider, né? Com certeza não, né, gente? O outsider vai ser sempre aquele que desvia da conduta tida como a correta por alguém ou por aquela maioria num determinado momento ou numa determinada comunidade ou realidade social. Então o outsider ele vai sempre fugir da regra padrão dominante. Mas é importante lembrar que essa regra padrão dominante foi definida por um grupo e esse grupo se achava no direito de determinar o que é padrão e de também rotular, julgar, estigmatizar aquele que não se enquadra nessa regra padrão, mesmo quando essa regra padrão não é correta, não é culturalmente aceita, não é reconhecida por lei, mas ainda assim esse grupo dominante que padronizou a regra que tem que ser a régua que vai medir todas as outras se sente no direito de imputar outros estigmas porque não se enquadrou nessa regra. E nesse quadro, aquele que não se enquadrou vai ocupar a posição de um outsider, né? De acordo com a reflexão do nosso autor Howard Becker. Então, olha aí a questão da cicatriz, né, gente? Durante um bom tempo, a cicatriz foi tida como um elemento de estereótipo, um elemento que estigmatizava as pessoas, assim como a tatuagem, como eu já disse na nossa aula anterior, né? Aqui os anões, até hoje, né, os anões sofrem com esses estigmas em razão da sua altura, né? Em razão
de terem rosto, né, de adultos e, no entanto, ter uma baixa estatura, porque o nanismo acaba sendo uma configuração da própria genética, né? É uma característica genética e é como eu disse, existem questões que a gente não pode se enquadrar ao padrão dominante, por quê? Porque é uma questão que não depende de nós, não é uma escolha pessoal, né? Não é uma escolha pessoal eu não ter cabelo, não é uma escolha pessoal ter um problema visual, não é uma escolha pessoal alguém nascer albino ou anão, né? Isso é uma questão genética, é uma questão que ela não tem como lutar contra isso, mas ainda assim ela vai ser estigmatizada por aquilo que ela não quis, por aquilo que ela não procurou, por aquilo que ela não tem como evitar, né? E deveria receber de nós um tratamento de alteridade e empatia, mas, no entanto, nós vamos reforçar exatamente o rótulo, o estereótipo e o estigma. Essa é a reflexão que o Howard Becker traz para nós, né, no seu livro. Então, quem denuncia um outsider, né, se um ato é ou não desviante, depende de outras pessoas reagirem a ele. Né? Então, tem um grupo que não concorda com aquele ato, que pode ser alguém que está com o cabelo pintado de rosa, por exemplo, e vai denunciar esse ato como algo incorreto, como algo que não pode ser aceito. Né? Uma pessoa pode cometer, por exemplo, um incesto e sofrer apenas com mexericos, né? Contando que ninguém faça uma acusação pública. Né? Então, alguém que possa, por exemplo, apaixonar-se, né, pela própria irmã, pela própria irmã, como na história e na própria mitologia grega, nós já tivemos personagens assim para levar a sociedade a discutir sobre essas questões. Né? O próprio complexo de Édipo, por exemplo, configura, né, dentro dessa realidade. Né? E por fim, né, gente, para a gente encerrar, o desvio e os rótulos e a maneira marcante, preponderante e violenta como isso acontece nas nossas sociedades, na nossa sociedade, e como isso gera transtorno, gera dor, impõe aos estigmatizados a dor, né, do preconceito, da intolerância e as infinitas, né, muralhas que se cria para alguém estigmatizado de se encontrar na sociedade, de ser feliz, de se sentir bem, né, e carrega aí pesos enormes do preconceito, das rotulações, né, das configurações de desviante ou de ser um outsider ou uma outsider, e como isso leva as pessoas ao sofrimento e à repulsa social, às intolerâncias e, consequentemente, aos processos, né, de tristeza e de anulação da própria vida, que a gente vê resultar em diversos problemas, inclusive de saúde pública. Né? Pessoas que têm graves problemas emocionais de anulação, depressão, em razão desses rótulos, desses desvios e de ser configurado ou configurada como outsider. Tá bom, gente? Então nós vamos parar a nossa reflexão aqui, né? Numa outra aula nós vamos retomar a parte final desse tema, com alguns recortes em vídeos importantes de propagandas para fazer uma análise mais contundente de como na realidade isso tem acontecido, tá bom? Então ficamos para a nossa próxima aula para fazer essas reflexões importantes. Eu agradeço a presença de vocês até aqui e desejo aí que vocês possam também refletir sobre esse tema para que a gente possa construir de fato uma sociedade mais autêntica, mais humana e mais acolhedora. Tudo de bom, um beijo carinhoso. Tchau, tchau.